No próximo capítulo da novela Dona de Mim, o clima na mansão Boaz ficará ainda mais pesado. Tudo começa quando Jacques, provocador, se aproxima de Sofia à beira da piscina e a constrange com insinuações agressivas. Léo, ao flagrar a cena, explode em fúria e parte para cima do rival, transformando o local em um palco de rancores antigos e mágoas que transbordam sem controle. Enquanto o embate acontece, Ricardo segue nos bastidores como peça-chave da Boaz. Ele assume a frente na transição dos advogados que passam a representar a empresa, mas em segredo se revela um traidor. Fornece informações confidenciais diretamente a Jacques, alimentando os planos sombrios do vilão e se tornando um duplo agente perigoso. Paralelamente, Rosa enfrenta um dilema silencioso. Jacques a encara com um sorriso enigmático e promete que ela ainda vai se surpreender com suas atitudes. A mãe, inquieta, percebe que o filho esconde novos golpes, mas engole as palavras para não acirrar o confronto. Do outro lado, Léo permanece em constante tensão, temendo o dia em que Jacques descobrirá a proximidade crescente entre Sofia e Dedé. Antes de continuar, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e comente de qual cidade você acompanha a novela. Na esfera sentimental, mudanças profundas sacodem os personagens. Cami, cansada das desconfianças e brigas intermináveis, rompe o noivado com Marlon. Em contrapartida, Ivy e Peter se aproximam, revelando afinidades inesperadas que podem virar uma nova história de amor. Já Samuel, observador e firme, decide enfrentar Filipa. Ele exige explicações sobre a relação suspeita dela com Jacques, acusando-a de trair a memória de Abel. Abalada, Filipa busca conselhos com Cássia, tentando encontrar forças para enfrentar não só as acusações, mas também a culpa que a corrói. No meio de tantos conflitos, Nina e Danilo vivem o contraste. Entre risos e leveza, parecem ignorar os dramas da mansão. Porém, a tensão retorna quando Tânia assina oficialmente o divórcio com Jacques. Aliviada, ela acredita estar livre, mas seu mundo desmorona ao flagrar o ex-marido em cumplicidade com Filipa. Prova de que a rede de manipulações de Jacques está longe de acabar. Sofia vai protagonizar a maior virada da novela. A menina, que até então parecia ser apenas mais uma vítima das intrigas de Jacques, mostrará que é capaz de virar o jogo e se tornar peça-chave para mudar o destino da família Boaz. Tudo começará depois que Rosa sofrerá um surto inesperado. A matriarca, fragilizada pelas constantes pressões e pelas lembranças confusas do passado, perderá a noção da realidade. Ela não reconhecerá nem mesmo Ayla e Davi, tampouco Samuel. Para ela, todos dentro da mansão serão inimigos, intrusos que desejam se apossar da fábrica Boaz e destruir o legado de Abel. O clima ficará pesado. Rosa, com os olhos vidrados e a voz alterada, acusará todos de traição, afirmando que não existe mais família, apenas aproveitadores. Samuel tentará acalmá-la, mas será em vão. A cada palavra dele, mais ela se sentirá atacada. Davi, emocionado, tentará se aproximar, chamando-a de vó, mas Rosa o empurrará como se estivesse diante de um estranho. Ayla, em prantos, implorará para que ela reconheça pelo menos os netos. Mas Rosa seguirá irredutível, como se estivesse aprisionada em um labirinto de memórias distorcidas. E é nesse momento que surgirá Sofia. A jovem, que vinha se mostrando cada vez mais corajosa diante dos desmandos de Jacques, não permitirá que a matriarca seja dominada por aquele surto. Ela entrará em cena decidida, aproximando-se de Rosa com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. Segurando-lhe as mãos, olhará fundo em seus olhos e começará a falar palavras que só as duas compartilhavam. Lembranças de infância, momentos de carinho e frases que Abel dizia. Aos poucos, o semblante de Rosa mudará. A confusão dará lugar a um brilho de reconhecimento, e lágrimas descerão pelo rosto da matriarca ao recordar de tudo o que lhe fora arrancado pela manipulação de Jacques. A tensão se quebrará quando Rosa, num rompante de lucidez, finalmente despertar. Ela não apenas reconhecerá Samuel, Ayla e Davi,
como também se lembrará das traições de Jaques. E não parará por aí. Tomada por uma força inesperada, pegará uma vassoura que estava encostada no canto da sala e, em plena fúria, partirá para cima do filho ingrato. Jaques, surpreendido, tentará se esquivar, mas Rosa, com a fúria de uma mãe ferida, lhe dará uma verdadeira surra de vassoura, deixando todos atônitos. Samuel tentará contê-la, mas Rosa afirmará que não descansará enquanto não tirar satisfações com aquele que destruiu a vida de Abel e agora ameaça o futuro de todos. E, como se não bastasse o choque do surto de Rosa, a situação ficará ainda mais perigosa quando Sofia descobrir a nova tramóia de Jaques. Tudo começará quando a jovem ouvir, por acaso, uma conversa escondida entre Jaques e Ricardo. O vilão, mais uma vez tomado pelo desejo de eliminar Samuel, tramará para que o sobrinho tenha o mesmo final trágico de Abel, morto por uma sabotagem feita justamente por ele. Dessa vez, Jaques dará a ordem para que Ricardo providencie o corte das partilhas de freio do carro de Samuel, garantindo que o rapaz sofra um acidente fatal. Sofia ficará em choque. Seu coração disparará ao perceber que a história estava prestes a se repetir, mas agora ela tinha a chance de impedir. Sem pensar duas vezes, correrá até Samuel, que estará prestes a sair para uma reunião de negócios. Ofegante, ela implorará para que ele não use o carro. Samuel, confuso, dirá que seu veículo está em perfeitas condições, que revisou há pouco tempo e que não há motivo para preocupação. Mas Sofia se manterá firme, quase em desespero, agarrando as chaves da mão do irmão e se recusando a devolvê-las. Ela mandará Samuel chamar imediatamente um mecânico de confiança para verificar o carro. Irritado e sem entender nada, o rapaz obedecerá apenas para acalmar a irmã. Minutos depois, o mecânico chegará e, ao abrir o capô, ficará estarrecido. As partilhas do freio estavam de fato cortadas. Isso aqui não foi acidente, alguém mexeu para causar uma tragédia, afirmará o profissional. Samuel empalidecerá, sem acreditar no que ouvia. Isso é impossível. Como alguém faria isso sem que eu percebesse? Questionará ele, abalado. É nesse instante que Sofia tomará coragem para revelar o segredo que vinha guardando. Com a voz firme, mas o olhar cheio de dor, contará que, quando ainda estava envolvida com Leona, ouviu uma conversa comprometedora entre Jaques e Ricardo. Na época, não tinha entendido o peso daquelas palavras, mas agora tudo fazia sentido. Ela explicará que Jaques planejava repetir com Samuel a mesma sabotagem que usou contra Abel, garantindo que o sobrinho tivesse um final trágico. Samuel ficará paralisado. O impacto da revelação será devastador. Ele compreenderá, enfim, que a morte de seu pai não fora um acidente, mas sim fruto da crueldade de Jaques. E o que mais o chocará será perceber que o mesmo destino estava preparado para ele. Sofia, por sua vez, mostrará maturidade ao confessar que não podia mais ficar em silêncio, pois o risco era grande demais. Eu não podia deixar o que aconteceu com o tio Abel se repetir com você, Samuel. Eu não podia perder mais ninguém nessa família, dirá, emocionada. A revelação ecoará pelos corredores da mansão Boaz. Rosa, ao ouvir tudo, reforçará sua indignação contra Jaques. A matriarca, já recuperada do surto, sentirá que finalmente as máscaras caíram. Jaques, encurralado, tentará se justificar, acusando Sofia de estar inventando tudo para protegê-la. Mas o olhar de todos mostrará que ninguém mais acredita em suas manipulações. O clima de guerra estará instaurado dentro da mansão. A cada capítulo, os laços familiares serão testados, e a verdade sobre a sabotagem que ceifou a vida de Abel virá à tona com força ainda maior. Samuel. A fúria de Rosa crescerá ainda mais quando confirmar, pelos próprios olhos, a tentativa de Jaques contra Samuel. A matriarca, decidida, não aceitará mais desculpas nem manipulações. Você matou meu marido, quis matar meu filho e agora tenta acabar com o meu neto. Eu não vou permitir, Jaques. Não vou! Gritará ela, empunhando a vassoura como se fosse uma espada de justiça. O silêncio pesado será quebrado por Sofia, que tomará a palavra diante de todos. Chega de mentiras, chega de medo. Eu ouvi, eu vi e não vou mais ficar calada.
Você não merece o nome que carrega, Jaques. Você não merece a fábrica, não merece a família, não merece nada, declarará ela, firme, sem vacilar. Ricardo, por sua vez, ficará pálido. A revelação de Sofia também o colocará em xeque, já que ele foi cúmplice da sabotagem. Tentará se afastar, alegando que só seguia ordens, mas Samuel se voltará contra ele com o mesmo peso de indignação que já dirige a Jaques. Você também tem sangue nas mãos. Você ajudou a destruir a vida do meu pai. Vocês dois vão pagar por cada lágrima que derramamos. E nesse momento, Rosa, tomada de emoção, reunirá forças que pareciam ter desaparecido com a idade. De pé, diante de todos, proclamará que a Boaz não pertencerá mais a Jaques. Essa fábrica foi construída com suor, com sangue, com sacrifício. Não vou deixar que ela seja manchada por mais traições. A partir de hoje você está fora, Jaques. Fora da minha casa, fora da Boaz, fora da nossa história. Jaques berrará, dizendo que ninguém poderá expulsá-lo, que tudo ainda está em seu nome, mas será surpreendido por um documento que Samuel terá em mãos. A procuração assinada por Rosa, ainda antes do surto, dando plenos poderes ao neto para decidir em nome da família. O embate será definitivo. A tensão se converterá em uma atmosfera de julgamento público, com cada personagem expondo sua dor, suas feridas e suas verdades. Jaques, acuado, não terá mais onde se esconder. E Sofia, ao lado de Rosa e Samuel, mostrará que a nova geração está pronta para resgatar não apenas a memória de Abel, mas também o futuro da Boaz. Samuel decidirá investigar a morte de Abel. Cada vez mais desconfiado de Jaques, ele pressionará Danilo para descobrir se o tio tem envolvimento no crime. Desde a tragédia que tirou a vida de Abel, Samuel carrega uma sombra de dúvidas e ressentimento. No fundo, sempre acreditou que nada naquela noite fatídica foi obra do acaso. O suposto acidente nunca lhe pareceu convincente. As falhas no carro, os detalhes omitidos no inquérito e os olhares cúmplices de Danilo e Jaques só aumentaram suas suspeitas ao longo do tempo. Ele lembra-se com clareza de cada detalhe. O cheiro de gasolina no ar quando encontrou o veículo em chamas, o silêncio da noite cortado pelo barulho das sirenes, o desespero de Rosa implorando respostas e o olhar frio de Jaques, que fingia luto, mas demonstrava apenas impaciência. Desde então, Samuel jurou a si mesmo que não descansaria até arrancar a verdade dos culpados. Depois de uma longa batalha judicial e de articulações estratégicas, Samuel reassume a presidência da Boaz. O clima dentro da empresa muda imediatamente. Corredores que antes reverberavam o autoritarismo de Jaques agora respiram esperança. Funcionários voltam a sorrir e o nome de Abel é lembrado com respeito nas reuniões. Mas a volta do herdeiro ao comando traz também um peso. Samuel sabe que não basta recuperar a empresa. Precisa limpar as manchas deixadas pelo tio e desmascarar quem colaborou com as tramóias que destruíram a confiança da família Boaz. É nesse contexto que ele volta os olhos para Danilo. O rapaz, que durante a gestão de Jaques ganhou espaço e privilégios suspeitos, torna-se alvo direto da desconfiança do novo presidente. Samuel não acredita em lealdade gratuita, muito menos quando há poder em jogo. Determinando mudanças internas, Samuel começa a desfazer contratos obscuros, troca chefias comprometidas com Jaques e impõe um novo código de conduta. A cada decisão, sente a presença de Abel em sua consciência, como se o pai o guiasse. Danilo, incomodado com as alterações, reage com ironias veladas nos corredores. Faz piadas de mau gosto, tenta desestabilizar reuniões e, em conversas de bastidores, insinua que Samuel não tem preparo para gerir a empresa. Esse comportamento apenas reforça a desconfiança do protagonista. Num primeiro momento, Samuel decide demitir Danilo. A caneta já está pronta para assinar a carta de desligamento quando Pam intervém. Ela, que acredita em segundas chances, argumenta que não é hora de criar novos inimigos. Samuel cede, mas com a condição de manter o rival sob vigilância. No íntimo, porém, ele sabe que não terá paz enquanto não encarar Danilo frente a frente. Em uma noite chuvosa, Samuel manda chamar Danilo em sua sala.
O ambiente está carregado. O barulho da tempestade ecoa pelas janelas de vidro, criando uma atmosfera pesada, quase sufocante. A mesa de madeira imponente separa os dois, mas é a tensão no ar que marca a cena. Você sabe por que está aqui, Danilo? Samuel começa com voz firme, sem desviar o olhar. Danilo tenta disfarçar, mas a expressão o denuncia. Imagino que seja mais uma das suas tentativas de me humilhar, não é? Desde que voltou, você não perde a chance de mostrar quem manda. Samuel se inclina para a frente, apoiando as mãos na mesa. Não estou falando de negócios. Estou falando da noite em que meu pai morreu. Você estava lá. Você sabia de tudo. Eu quero que me diga agora. Qual foi o papel do meu tio nessa história? O silêncio que segue é ensurdecedor. Danilo engole em seco, os olhos piscam rápido como se buscassem uma saída. O som da chuva martela o ambiente, intensificando o suspense. Enquanto espera a resposta, Samuel relembra fragmentos daquela noite em flashback. O carro de Abel perdendo o controle, a curva perigosa, o estrondo que ecoou na estrada deserta. Mas o que mais o atormenta é a lembrança de ter visto Danilo circulando pela mansão horas antes, cochichando algo com Jaques. A cena se intercala entre o presente e o passado, como se Samuel tentasse costurar as peças de um quebra-cabeça sombrio. Você não sabe o que está dizendo, Danilo murmura, evitando encarar Samuel. Eu sei muito bem. E sei que você foi o braço direito do meu tio. Sei que esteve ao lado dele em cada tramóia, em cada plano sujo contra meu pai. Só não entendo por que aceitou ser cúmplice. Foi por dinheiro? Por medo? Ou porque você é tão podre quanto ele? Explode Samuel, a voz ecoando pela sala. Danilo se levanta bruscamente, tentando inverter o jogo. Cuidado com o que fala. Você pode estar cometendo uma injustiça. Eu não matei ninguém. Samuel sorri de forma amarga. Ninguém disse que você matou, mas sabe quem matou. E chegou a hora de contar. Danilo caminha pela sala, nervoso, passando a mão nos cabelos encharcados de suor. O espectador percebe que ele está dividido entre manter o pacto de silêncio com Jaques ou aliviar o peso da consciência. As câmeras fecham em seus olhos marejados, em sua respiração ofegante, em seus punhos cerrados. Cada detalhe revela o tormento interior. Samuel, por sua vez, mantém a postura firme. Não há espaço para piedade. Ele quer justiça, quer respostas, quer vingança, se preciso for. Samuel se aproxima de Danilo, reduzindo a distância. Eu vou perguntar pela última vez. Jaques matou meu pai? Danilo treme. O suor escorre pela testa. O coração parece prestes a saltar do peito. Ele tenta falar, mas as palavras ficam presas na garganta. A câmera alterna entre o olhar penetrante de Samuel e a expressão apavorada do rival. No fundo da sala, o relógio de parede marca cada segundo como um martelo. A tensão é insuportável. E quando Danilo finalmente abre a boca, um ruído forte da tempestade interrompe a cena. O público segura a respiração, esperando a revelação que pode mudar tudo. O estrondo do trovão ecoa pela sala e faz a janela tremer. Danilo, ainda hesitante, segura o braço da cadeira para não cair. Samuel, de pé diante dele, não recua nem por um instante. O silêncio que se segue é como uma lâmina afiada cortando o ar. Danilo respira fundo, tentando recuperar o controle. Você não entende, Samuel. Não é tão simples assim. Se eu abrir a boca, não sou só eu que vou pagar. Tem gente grande envolvida, gente que você nem imagina. Samuel cerra os punhos. Não me venha com enigmas. Eu não quero metáforas, quero nomes. Foi Jaques que sabotou o carro do meu pai? Foi ele que armou o acidente? A pressão é insuportável. Danilo começa a andar em círculos, murmurando palavras desconexas. De repente ele para, encara Samuel com os olhos marejados e dispara. Você tem razão. Aquilo não foi um acidente. Seu pai foi derrubado, Samuel. E eu ajudei a encobrir tudo. A revelação explode como uma bomba. Samuel sente o chão fugir sob seus pés. Por um instante, sua respiração falha e ele precisa apoiar as mãos na mesa para não desmoronar. Então é verdade.
sussurra o mocinho com a voz embargada. Vocês assassinaram o meu pai. Danilo se desespera. Eu nunca quis que ele morresse. Eu só obedeci ordens. Jaques me fez vigiar os movimentos de Abel, me fez entregar relatórios sobre cada passo dele. Quando descobriu que Abel iria denunciá-lo por desvio de dinheiro da Boaz, decidiu acabar com tudo. Mandou adulterar o freio do carro e eu estava lá para garantir que ninguém desconfiasse. Depois, ele me fez sumir com provas. Eu fui cúmplice, sim, mas nunca toquei naquele carro. Samuel avança 2 passos e o agarra pela gola. Covarde! Você podia ter impedido, podia ter salvado a vida do meu pai. Preferiu se vender para o meu tio e carregar esse sangue nas mãos. Danilo cai de joelhos implorando. Eu estava com medo, Samuel. Você não sabe do que o Jaques é capaz. Ele não me deixava escolha. Disse que se eu não ajudasse, eu ia acabar igual ao Abel. O mocinho se afasta, respirando fundo, tentando controlar a fúria que o consome. O público vê em seus olhos a luta entre a vontade de fazer justiça com as próprias mãos e a decisão de usar a verdade para derrubar Jaques. Pam entra na sala nesse momento assustada com os gritos. Samuel, por favor, não faça nenhuma loucura. Ele ergue a mão pedindo silêncio. Pam, você ouviu, ele confessou. O assassino do meu pai tem nome, e amanhã mesmo o mundo inteiro vai saber quem é. Danilo, trêmulo, tenta se justificar. Você não entende? Se você expuser isso, Jaques não vai hesitar em destruir você também. Ele ainda tem poder, aliados, contatos na justiça. Eu falei porque não aguentava mais carregar esse peso, mas não quero morrer. Samuel o encara de cima. Você já está morto por dentro, Danilo. O que resta agora é escolher de que lado vai ficar quando essa guerra estourar. Do lado da verdade ou do lado do monstro que você ajudou a alimentar. A ex-babá, que havia conquistado um respiro de felicidade ao ganhar a guarda provisória de Sofia, sentirá seu mundo desabar diante da resistência implacável de Rosa. A idosa, cada vez mais debilitada pela idade, mas ainda dotada de uma língua ferina e de uma frieza inacreditável, será capaz de ferir Léo de uma forma quase irreversível, impondo-lhe um sofrimento que irá marcar a personagem para sempre. Tudo começará quando Léo perceber sinais de instabilidade nos corredores da justiça. O sorriso tímido que vinha dando a vida ao lado de Sofia será rapidamente substituído por noites insones, cheias de angústia. A jovem temerá que o esforço que fez para dar à menina uma vida simples, mas cheia de amor, esteja prestes a ser em vão. Em segredo, Léo começará a rezar e a escrever cartas que nunca chegará a enviar, revelando seus medos de perder a única pessoa que lhe dá sentido. Enquanto isso, Samuel surgirá como o mensageiro da pior notícia possível. A família Boaz, unida de forma fria e estratégica, entrará com 2 recursos poderosos na justiça. O primeiro, para restabelecer o nome de Abel como pai afetivo na certidão de Sofia, adicionando também o sobrenome da família. O segundo, ainda mais devastador para Léo, será a tentativa de recuperar a guarda definitiva da menina. A cada palavra de Samuel, Léo sentirá o chão se abrir sob seus pés. Ela tentará se manter firme, mas o desespero será visível em cada olhar, em cada gesto contido. Filipa, movida pelo desejo de atender à vontade de Rosa, entrará de cabeça na disputa judicial. Para Léo, será uma traição inesperada. Ela até procurará Filipa numa conversa carregada de emoção, pedindo que desista do processo, explicando que Sofia já estava adaptada, que encontrara em sua casa o aconchego de uma vida normal. Filipa, no entanto, endurecerá a voz. Dirá que Rosa quer a família toda reunida antes de sua partida definitiva e que não se trata apenas de um capricho, mas de um último pedido que não pode ser negado. A recusa deixará Léo arrasada. Ela passará a vagar pela casa em silêncio, segurando fotos de Sofia e guardando em si o medo de ser arrancada do coração da menina. A relação entre elas, nesse período, se tornará ainda mais forte. Sofia, percebendo a dor da ex-babá, agarrará a mão dela com uma força surpreendente para uma criança. Em uma cena emocionante, a menina dirá:
Eu não quero ir embora daqui, Léo. Se a gente tiver que fugir, eu vou com você. O coração da protagonista se despedaçará ao ouvir essas palavras. Léo, em lágrimas, prometerá que tudo ficará bem, ainda que não tenha certeza alguma disso. Na mesma noite, ela redigirá uma carta desesperada para Rosa. Em sua escrita, pedirá que a idosa pense no bem da neta, que entenda que, apesar do sangue, amor de verdade não se mede pelo sobrenome, mas Rosa, fiel ao seu instinto de controle, não cederá. Ao ler os apelos, rasgará a carta diante de Filipa e Samuel, dizendo com crueldade: essa moça pode ter dado carinho, mas não é da família. Sofia é Boaz e será criada como tal. O resto é ilusão de gente que sonha alto demais. Esse momento ficará marcado como um divisor de águas. Rosa, mesmo fragilizada pela proximidade da morte, mostrará a face mais dura de sua personalidade. A mulher que nunca perdoou a ousadia de Léo em querer ocupar um espaço que, para ela, só poderia ser dos Boaz. Samuel, por mais que tente mediar, não terá forças para romper com a matriarca. Ele também entrará na disputa, mas de maneira mais contida, reforçando o pedido legal para que Sofia seja criada dentro da mansão, cercada pelo sobrenome que carrega peso, mas que também esconde segredos e cicatrizes. Léo, sozinha, viverá um martírio. Ela se verá sem recursos financeiros para bancar a briga jurídica. Suas economias já não serão suficientes e o apoio de amigos se mostrará insuficiente diante da máquina de advogados contratada pela família Boaz. Nos corredores do tribunal, será tratada com condescendência, como se fosse apenas uma peça descartável no tabuleiro. Ainda assim, não deixará de lutar. Comparecerá a cada audiência, vestida de dignidade, mas com o coração despedaçado. O clima de tragédia iminente crescerá quando o juiz conceder a responsabilidade definitiva da menina a Filipa. A decisão cairá como um soco na boca do estômago de Léo. Em sua casa, os móveis parecerão mais frios, o relógio mais lento. O dia em que tiver de arrumar a pequena mala de Sofia será descrito como um dos mais cruéis da novela. A menina chorará, agarrada ao travesseiro, enquanto Léo tentará sorrir e dizer que tudo ficará bem, mesmo sabendo que estava mentindo para confortar o coração infantil. O cortejo até a mansão Boaz será silencioso. Léo andará como se fosse a caminho de um funeral, carregando não apenas a mala da criança, mas o peso de uma despedida antecipada. Rosa, em sua cadeira de balanço, aguardará a chegada da neta como uma rainha que recebe de volta sua herança. Sem esboçar compaixão, lançará sobre Léo palavras que a destroçarão. Você achou mesmo que poderia ficar com ela para sempre? Achou que ia ter uma família? Não se iluda. Você nunca passou de empregada. Agora volte para o seu lugar. A crueldade dessa fala ecoará por muito tempo no coração de Léo. Ela, humilhada e estraçalhada, mal conseguirá responder. Sofia tentará se soltar e correr de volta para os braços dela, mas Filipa intervirá, segurando a criança. Samuel, desconfortável, desviará o olhar, incapaz de enfrentar a dor que ajudou a causar. Rosa, firme, decretará o fim daquela batalha com sua frieza característica. Naquela noite, Léo voltará para casa sozinha, a cama vazia ao lado, os brinquedos de Sofia espalhados pelo chão, lembrando-a a cada instante da ausência insuportável. Entre soluços, ela repetirá as palavras da idosa em sua mente como uma maldição. Você nunca passou de empregada. Rosa, após decretar o destino de Léo com palavras que pareciam veneno, mergulhará numa contagem regressiva silenciosa. A matriarca começará a sofrer crises cada vez mais intensas de confusão mental e lapsos de memória, mas se recusará a demonstrar fragilidade diante dos Boaz. Em cenas carregadas de tensão, será vista agarrando o terço nas madrugadas, conversando sozinha e murmurando ordens como se ainda tivesse o poder de mover peças num tabuleiro imaginário. Enquanto isso, Samuel tentará retomar a rotina na Boaz, mas será arrastado para dentro do redemoinho emocional. O peso da decisão contra Léo começará a lhe corroer por dentro,
Em diálogos intensos, Samuel confessará a amigos que, embora tenha seguido o pedido da avó, algo nele se quebrou ao ver a dor da ex-babá. O público verá a personagem dividida entre a lealdade à família e a culpa pelo sofrimento causado. Léo, por sua vez, vagará pelas ruas com semblante de derrota. Mesmo distante, manterá o hábito de deixar bilhetes escondidos na mochila de Sofia durante os raros encontros autorizados. Escrevendo frases como "Estou sempre com você", ela tentará preservar o vínculo, ainda que sob a vigilância da família Boaz. A cada reencontro, as lágrimas contidas da menina serão como facadas silenciosas no coração de Léo. Chegará então o dia em que Rosa, já deitada, chamará todos para a sala principal da mansão. Reunidos, Samuel, Filipa e até Jaques assistirão à sua última encenação de poder. A idosa, com a respiração frágil e a voz entrecortada, fará questão de repetir que sua vontade foi cumprida. Sofia voltou para casa. A família Boaz se mantém unida. É assim que quero partir. Samuel finalmente vai assumir a presidência da Boaz, depois de uma batalha cheia de golpes baixos, traições e disputas internas. Sua primeira atitude será direta e implacável: colocar Jaques para fora da fábrica. O vilão, que sempre acreditou ser o dono natural do império construído pelo pai, vai se ver diante da humilhação pública de ser demitido pelo próprio sobrinho. No momento em que Samuel assinar a ordem de desligamento, os corredores da Boaz se transformarão em palco de tensão. Funcionários dividirão olhares, uns chocados, outros aliviados. Afinal, muitos já estavam cansados das armações de Jaques. Samuel, com o tom firme, declarará que não permitirá que a fábrica continue sendo um espaço de corrupção e favorecimentos pessoais. Rosa, mesmo abalada, terá um brilho de orgulho nos olhos ao ver o neto tomar a frente. Jaques, no entanto, não aceitará a derrota. Ele vai sair da sala da presidência furioso, jogando papéis para o alto, chutando móveis e prometendo vingança. Seu ódio será tão palpável que até mesmo aliados como Ricardo e Davi ficarão intimidados. "Isso não vai ficar assim", gritará, enquanto todos em volta sentirão o peso de suas palavras. Se Samuel pensa que derrotou o tio de vez, estará enganado. Poucos dias depois, Rosa sofrerá um episódio grave de confusão mental em plena rua. A matriarca, que sempre foi o pilar da família, não reconhecerá sequer o próprio neto. Pessoas ao redor tentarão ajudá-la, mas a cena chamará a atenção justamente de Jaques, que verá na fragilidade da mãe a oportunidade perfeita para retomar o controle da Boaz. Com frieza calculada, ele procurará advogados especializados e dará início a um processo judicial para interditar Rosa. O argumento será cruel. Ele alegará que a mãe não tem mais condições de gerir seu próprio patrimônio e que Samuel está se aproveitando da fragilidade da avó para comandar a empresa. Essa manobra deixará Samuel em pânico, temendo não apenas perder a presidência, mas também ver a avó usada como peça em mais um jogo de poder. Enquanto isso, Isabela e Filipa se preocuparão com os rumos da família. Filipa, já frágil emocionalmente, ficará ainda mais abalada ao presenciar a forma como Jaques manipula a situação. Isabela, em conversas tensas, deixará claro que teme pelo futuro de Filipa e pela instabilidade que isso trará para todos. Em audiência, Jaques aparecerá com uma postura firme, de terno impecável e palavras afiadas. Ele chorará lágrimas de crocodilo diante do juiz, dizendo que apenas deseja proteger a mãe de possíveis abusos. Samuel, ao lado de Vivian, contestará cada argumento, mas a cena se tornará um espetáculo público de família despedaçada. O juiz, diante dos laudos médicos iniciais, acabará acatando a solicitação de Jaques. O vilão sairá do tribunal com um sorriso vitorioso, convicto de que voltou a vencer. Em seguida, já se sentirá novamente no trono da Boaz. Sua primeira ordem será demitir todos os funcionários que Samuel havia contratado durante sua curta gestão, numa clara demonstração de força. Essa nova vitória reacenderá seu ego
e ele se apresentará no escritório como se nada tivesse acontecido. Contudo, sua arrogância não durará muito tempo. Vivian entrará com um pedido de urgência na justiça, apresentando novos documentos, depoimentos e provas que mostrarão que Rosa ainda mantém plena capacidade em momentos de lucidez. O tribunal, diante da nova apelação, reverterá a decisão e concederá a Samuel a curatela da avó. O choque será imediato. Samuel, fortalecido e com o respaldo da justiça, reassumirá o comando da Boaz e entrará de cabeça erguida na presidência. A cena se tornará emblemática. Jaques, sentado na cadeira que acredita ser sua, será obrigado a levantar e entregar o posto ao sobrinho. A tensão será tanta que até os funcionários evitarão respirar alto. Jaques, com o rosto vermelho de raiva, tentará protestar, mas Samuel será implacável. A Boaz não é seu brinquedo, tio. Chega de transformar o trabalho e o legado da nossa família em moeda de troca para suas ambições. O ódio de Jaques tomará proporções ainda maiores. Ele socará a mesa, gritará que a história ainda não terminou e que Samuel vai pagar caro por cada humilhação. Ricardo, que já começava a questionar a lealdade ao vilão, dará sinais de afastamento. Davi, por sua vez, ficará dividido entre o respeito pelo primo e o medo do pai. A vitória de Samuel não será apenas jurídica ou empresarial. Será simbólica. Pela primeira vez, ele mostrará que pode enfrentar Jaques sem se intimidar. Rosa, mesmo fragilizada, reconhecerá o gesto de coragem do neto e terá lágrimas de emoção ao vê-lo proteger tanto a família quanto o legado da Boaz. Porém, a guerra não terminará aí. O coração de Jaques estará tomado por ódio e sua sede de vingança será tão intensa que deixará todos ao redor apreensivos. Até mesmo os aliados mais próximos perceberão que o vilão está disposto a atravessar qualquer limite, inclusive usar a própria mãe em seu jogo sujo para reconquistar o que considera seu por direito. As próximas cenas prometem um turbilhão de emoções. Samuel consolidando sua liderança. Rosa lutando contra a própria fragilidade. Vivian se firmando como peça-chave na resistência contra Jaques. E o vilão, cada vez mais perigoso, arquitetando um novo golpe que pode colocar tudo a perder. Enquanto Samuel reassume a presidência, Filipa mergulhará em uma crise nervosa. A jovem, ainda abalada pelas perdas e pelas manipulações que sofreu, verá na ascensão de Samuel uma esperança, mas também um risco. Ela temerá que Jaques, em um surto de vingança, volte a atingi-la de maneira indireta. Em uma conversa tensa com Isabela, Filipa confessará sentir que está sendo observada. "Ele não vai parar, mãe. O Jaques sempre encontra um jeito de nos destruir", dirá, em prantos. Isabela, por sua vez, ficará dividida entre apoiar a filha e manter a calma necessária para lidar com a instabilidade. Sua preocupação não será apenas com Filipa, mas com Rosa. Sua avó é o alvo agora, Filipa. Ele vai tentar usá-la até o fim, e Samuel precisa estar preparado para isso. Alertará, prevendo que a guerra familiar está longe de acabar. Davi viverá um dos momentos mais dramáticos de sua trajetória. Dividido entre o Samuel e a lealdade imposta pelo pai, ele começará a questionar suas próprias escolhas. As palavras tocarão fundo, mas o jovem ainda não terá coragem de se posicionar contra o pai. Cada encontro com Samuel será um lembrete de que precisa tomar uma decisão, mas o medo da fúria de Jaques continuará pesando em seus ombros. Rosa se tornará peça central no tabuleiro da disputa. Haverá momentos em que sua memória parecerá falhar por completo, confundindo nomes, lugares e até situações do presente com lembranças do passado. Em outros, ela demonstrará plena lucidez, capaz de prever as jogadas de Jaques com uma clareza assustadora. Numa dessas cenas, Rosa chamará Samuel e Vivian em seu quarto e, olhando fixamente nos olhos do neto, dirá: "Ele não vai parar, Samuel. Você carrega o sangue dele, mas também carrega o meu. Proteja a Boaz. Proteja o que é nosso." A frase ecoará como uma bênção e uma responsabilidade pesada sobre os ombros do mocinho.
Furioso com a perda da presidência e tomado pelo desejo de vingança, Jacques se reunirá com aliados obscuros. Ele buscará novos investidores, dispostos a financiar suas investidas em troca de favores futuros. Entre conversas em bares discretos e encontros às escondidas, surgirá um novo plano: destruir a imagem de Samuel publicamente, transformando-o em alvo de acusações falsas de corrupção. Jacques dirá em tom frio: se eu não posso sentar naquela cadeira, também não vou deixar o moleque desfrutar dela. Vou arrancar tudo o que ele conquistou, pedaço por pedaço. A fúria em suas palavras mostrará que ele está disposto a sacrificar qualquer um para alcançar seu objetivo, inclusive a própria família. A Boaz se transformará em um campo minado. Funcionários andarão pelos corredores com receio, sem saber quem realmente está no comando. Uns se manterão fiéis a Samuel. Outros temerão o retorno de Jacques e preferirão não se expor. As fofocas correrão soltas, alimentando um clima de desconfiança e instabilidade.